Oremos para dar início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, aprendermos mais teu, do- do- dos Teus oráculos sagrados, da Tua Palavra, da Bíblia. Muito obrigado pelo, pela promessa do Espírito Santo. Eu peço, Senhor, perdão pelas faltas. Eu peço que o Teu Espírito nos ensine, seja o nosso professor. Não sejamos nós, mas seja Cristo em nós, a esperança da glória. Esteja conosco, não merecemos, nós suplicamos o perdão dos pecados e a Tua intervenção para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos abrir os olhos para que vejamos e os ouvidos para que ouçamos e dar-nos entendimento para que possamos compreender as palavras da vida, as palavras da verdade e assim compartilhar com outros. Eu peço tudo isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, no estudo de hoje, Provérbios capítulo 6, dando continuidade. Nós terminamos a parte do Provérbios 6, 20, e agora nós vamos ver Provérbios na parte do guardar. Essa parte nós terminamos. Vamos ver agora Provérbios capítulo, ainda no 6, 20, vamos ver a parte dos mandamentos. Provérbios 6, 20. Deus pede para que nós guardemos o mandamento. Vamos ler novamente, Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Essa parte do mandamento vai ser um tanto quanto completa e extensa. Vamos fazer um estudo bem completo a respeito dessa parte. Mas vale a pena. Vale a pena. A palavra é mandamento aqui, então, filho meu, guarda o mandamento. Nós já vimos o guardar, o significado que tem, e é mais profundo do que simplesmente guardar. Significa guardar como a menina do olho, guardar com muito cuidado, para considerar algo precioso, algo sensível, algo que deve ser protegido de perigos, de ataques, e considerado de muito valor. E quando nós guardamos, então, a palavra de Deus, guardamos a sua lei, Deus ele nos guarda como resultado, como resposta. Então, aqui nós podemos ver, e a palavra mandamento aqui é, na concordância Strong, é H4687. H4687. Mitzvah. Essa mitzvah nós vamos começar vendo no Gênesis 26, o verso 5. Gênesis 26, verso 5, nós vemos assim, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Uma palavra aqui, para os mandados de Deus é mitzvah. E é a mesma que está lá, o mandamento de Deus. E Abraão, ele obedeceu o quê? O mandamento de Deus. E aqui fala as leis de Deus. Obedeceu a voz dele. E naquela época não havia ainda os 10 mandamentos como nós conhecemos hoje. Então a lei de Deus ela é anterior ao Sinai, anterior ao povo de Israel. Porque Abraão não havia povo de Israel. A partir dele, dos descendentes dele, de algumas gerações que veio a existir o povo de Israel. E aqui então nós vemos nesse texto a beleza da lei de Deus que sempre existiu. E a bênção que é nós servirmos a esse Deus e guardarmos a sua lei. E agora Êxodo 15, verso 26, vai falar novamente. Êxodo 15, 26. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então aqui nós podemos ver que
dê os mandamentos. Olha só, Deus diz, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Quando nós inclinamos nossos ouvidos aos mandamentos de Deus e nós procuramos seguir exatamente tudo o que Ele nos diz, o que Ele considera reto, nos próximos estudos nós vamos estudar a respeito dos olhos, o que é reto diante dos olhos de Deus. Então Deus vai nos guardar, inclusive fisicamente, de enfermidades, vai nos proteger. Continuando aqui, nós vimos Êxodo, agora 16, versos 27 a 29. Êxodo 16, 27 a 29, nós lemos assim. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam, colher o maná, né? Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha só que mandamento é colocado em pé de igualdade com lei. Então, o mandamento de Deus, na verdade, é a sua lei. A lei de Deus é o seu mandamento. Composta, né, dos seus mandamentos. A lei é o conjunto. E aí coloca leis, né, porque podemos colocar isoladamente cada lei, cada mandamento. Mas é um conjunto de um todo da vontade de Deus, do caráter de Deus. E aqui então nós vemos ainda mais um verso 29. Vede, portanto, o Senhor vos deu o sábado, porque nele no sexto, porquanto ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Não é para sair do seu lugar para colher pão, que era o trabalho deles diariamente para colher pão. Mas aqui era não sair no 7º dia para fazer isso. Deus na sexta-feira daria em dobro. Essa é a promessa de Deus. E ela se cumpria cada semana. E veja só que Êxodo 16 ele é anterior, alguns capítulos antes de Êxodo 20. Foi somente em Êxodo 20 que Deus deu a sua lei, os 10 mandamentos, como nós conhecemos e temos. E aqui ele já deu, na verdade, deu a conhecer o seu sábado para o povo de Israel. Então o povo de Israel recebeu um legado, recebeu uma preciosidade, algo que nós devemos considerar como a menina do nosso olho. Deus concedeu esse conhecimento para o povo de Israel. Não porque eles fossem melhores que os outros povos e tal, não, mas porque ele teve misericórdia e por amor aos antecedentes, aos ancestrais deles, especialmente Abraão, Isaac e Jacó. Por amor a eles, Deus então mantém a sua aliança. Porque o povo deslizou, se afastou feio da vontade de Deus, e o restante do mundo também. E Deus se desse o seu sábado a conhecer para os filisteus, para os moabitas, os amonitas, provavelmente eles iriam desprezar e nem andariam nada, como a maior parte do povo, como uma maioria. O povo de Israel houve alguns que aceitaram de coração, houve quem rejeitasse também. Então, por isso Deus escolheu o povo que tinha a maior probabilidade de aceitar a sua lei, por causa dessa herança histórica, dessa herança espiritual que receberam. E mesmo assim se afastaram e feio. Não porque eles fossem melhores, Deus escolheu eles, mas porque Deus teve misericórdia. E é isso que Deus fala em outros textos, em Deuteronômio. E agora vamos para Êxodo 20, o verso 6. Novamente essa palavra mandamento aparece. E é o mandamento de Deus, né? Deuteronômio 20, o verso 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A mesma palavra. Guardar os mandamentos de Deus. Deus faz misericórdia a milhares. Então, não existem ainda 1000 gerações desde que a Terra foi criada. Isso quer dizer que todos acabam recebendo algum grau da misericórdia de Deus. Claro que aqueles que tiveram pais ou avós tementes a Deus, essa misericórdia acaba alcançando de uma forma mais intensa. Aqueles que somente um ancestral, um antecedente muito distante foi de fiel, eles acabam sentindo ou vivenciando menos dos efeitos dessa misericórdia, mais dos efeitos do pecado. Por isso que o pecado está cada vez mais alastrado, com mais força e poder. Mas as promessas de Deus são fiéis. E nós estamos ainda debaixo da misericórdia de Deus. Ou seja, se nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, Deus nos ouve, Deus nos perdoa. E agora vamos para Êxodo 24, verso 12. Êxodo 24, 12. Nós lemos assim. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei,
e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Veja só, os mandamentos que Deus escreveu, então ele tornou legível, tornou em linguagem humana os mandamentos dele, os seus mandamentos. E aqui nós percebemos em Êxodo 24, verso 12, que Deus escreveu os mandamentos para ensinar o povo. Então a lei de Deus é algo anterior, a algo que revela o seu amor, o seu caráter. Deus quer que nós guardemos os seus mandamentos por amor, mas ele nos deu a forma didática organizada em 10 mandamentos para nos ensinar o que é amar, nos ensinar os princípios do seu reino. E aí, por isso que está escrito dessa forma. Continuando agora em Êxodo Deuteronômio, já encerramos aqui em Êxodo. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Deuteronômio 5, 29. Nós lemos assim. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Essa é a vontade de Deus. E o temor de Deus é exatamente isso, é guardar os seus mandamentos. E de coração, Deus gostaria que tivéssemos esse coração, esse pensamento, esse desejo de guardar os seus mandamentos sempre. Não por interesse, mas por amor. Como esse temor, que é um respeito, uma consideração, uma confiança em Deus e uma obediência de coração, né, envolvendo isso. Esse temor não é de medo. Eu gosto muito da explicação que o Rodrigo Silva dá a respeito do temor. Por exemplo, um pescador, ele tem temor pelo mar. Mas não porque ele tem medo do mar, porque o mar pode matar ele em qualquer momento, que o mar ele é um local perigoso, um local furioso, que existem perigos relacionados ao mar. Não é por causa disso. Mas ele tem temor pelo mar porque o mar é a fonte de sustento. Ele obedece às leis do mar, ele sabe os limites e o cuidado que ele precisa ter. Ele não pode brincar e fazer de conta que não existem perigos, porque existem perigos, o mar é poderoso, mas ali no mar existe o seu sustento, é do mar que ele recebe o seu alimento, que ele pesca, que ele obtém a sua renda. E aí nesse mar, é interessante que no mar ele pode destruir a vida do pescador. Então ele tem um temor, um respeito, mas ao mesmo tempo ele ama o mar. Porque quem já conheceu o pescador, quem gosta de pescar, sabe, e vai, e pesca e faz o que é o necessário, né? Então aqui nós vemos esse princípio em Deuteronômio capítulo 4, verso 29. 5:29, Deuteronômio 5:29. E agora vamos ver Deuteronômio 6, 1 e 2. Deuteronômio é um dos livros que tem mais essas conexões aí com os mandamentos de Deus. Deuteronômio 6, 1 e 2, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Então Deus quer prolongar a vida, Deus quer dar bênçãos, e Ele quer ensinar. E olha o início desse, ambos os versos 1 e 2, eles usam a palavra mitzvah, mandamentos. O verso 1, esses pois são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para quê? Para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Então, para ensinar o povo. E aí o verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. Ou seja, então, para que nós aprendamos a temer a Deus, a guarda dos mandamentos, a presença dos mandamentos e o seguir ele, é o que nos ensina esse temor. E isso vai resultar em bênção e prolongamento de dias, de vida. E esse é o desejo de Deus. Deus quer que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Deus quer
nos livrar de doenças, Deus quer nos livrar de perigos e problemas. E é por isso que Ele nos dá a sua lei e os seus mandamentos. Esse é o propósito da sua lei. Então devemos dar ouvidos a ela, devemos ouvir a instrução do Pai, o mandamento do Pai. E o verso 25 agora, Deuteronômio 6, 25. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. A justiça vem de Deus, vem de Jesus, exatamente. Mas quando recebermos a Jesus, nós teremos o cuidado de cumprir todos esses mandamentos. A justiça não vem porque nós cumprimos tudo exatamente porque nós fizemos o nosso melhor, porque as nossas obras foram suficientes, aí que somente quem chegar a esse ponto de cumprir tudo do jeitinho que uma pessoa possa achar, não é isso. O cumprir os mandamentos de Deus, ter o cuidado de cumprir, demonstra o nosso desejo de agradar a Deus, a nossa disposição em fazer tudo que Ele nos diz. E é nesse contexto que vai ser para nós justiça. Quando Deus observar isso em nós, Ele vai nos corresponder e nos abençoar com a força e o poder necessários para guardar a lei. Tem um capítulo do livro Patriarcas e Profetas que está disponível online, até no YouTube em áudio, é gratuito. Vocês podem pesquisar. Patriarcas e Profetas, capítulo 49. Fala a respeito das últimas palavras de Josué ao povo de Israel. E pode ser que seja um antes ou um depois, um capítulo, mas se não me engano é o 49. E essas últimas palavras de Josué a Israel, ele vai comentar exatamente isso, esse contexto, né? Falando do outro ponto, né? Que para eles eles não conseguiriam guardar a lei por si mesmos. Eles não haveria perdão para os pecados deles. Não é por causa de algo que eles tenham feito que eles iriam receber o perdão, mas é por causa da misericórdia de Deus. E aí isso que ele nos ensina aqui. Continuando agora, vamos para Deuteronômio 8, 1 e 2. Depois o 6 e o 11. Deuteronômio 8, 1 e 2. Nós vemos assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a nossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Veja só, então Deus permitiu que eles fossem por dificuldades para provar o coração deles, para ver se eles seguiriam a lei de Deus, se eles guardariam os mandamentos de Deus ou não. Ele ordenou esses mandamentos para quê? Para a vida. Para que se multiplicassem. O verso 1 diz exatamente isso. E deveriam se lembrar por todas as experiências que eles passaram no deserto, em que Deus exatamente fez esse processo de provar o que estava no coração. Se guardariam os mandamentos ou não, de coração por amor, ou se eles estavam lá só por interesse, porque eles não receberam as coisas materiais, e se era somente as coisas materiais que eles buscavam, as riquezas terrenas, ali revelaria, porque eles ficaram na abstinência. E não somente revelaria, daria oportunidade para eles desenvolverem um caráter, aqueles que quisessem, um caráter que ama Deus acima de tudo, um caráter à semelhança de Deus, disposto a se sacrificar pelo bem do próximo. Moisés fez isso, ele sacrificou toda a riqueza que ele poderia ter tido lá no Egito, muitas coisas, mas ele sacrificou isso por amor e com o desejo de abençoar e guiar o povo no caminho correto que eles deveriam seguir. E aqui então, continuando para o Deuteronômio, capítulo ainda 8, os versos 6 e 11. O verso 6 diz assim: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Novamente, aguardar o mandamento de Deus resulta no quê? No guardar os mandamentos e andar nos caminhos, nos seus caminhos. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus de coração, de verdade, nós estaremos andando nos seus caminhos. Esse é o resultado. E o resultado é o temor do Senhor. Estaremos temendo a Deus. E verso 11. Guarda-te
que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então vejamos só que interessante. Nós devemos nos guardar para que não nos esqueçamos de Deus, do nosso Deus. A guarda dos mandamentos tem um objetivo, inclusive, então, aqui, nós vemos, de nos fazer lembrar de Deus. Se deixamos de guardar os seus mandamentos, nos esquecemos do Senhor. E tem um mandamento que é o principal para isso, que é o sábado. Se voltarmos para Êxodo, capítulo 20, os versos 8 a 11, especialmente ali no início, né? Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E é o único mandamento que usa essa palavra, lembra-te. E é exatamente no contexto que a gente está vendo, né, da lei de Deus, o objetivo é para lembrar do Senhor. Por quê? Veja só, o versos 9 a 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Êxodo 20, verso 10 agora. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E o verso 11 responde agora. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então é exatamente, Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao sétimo dia descansou. O objetivo da guarda do sábado é, ali o porquê guardar o sábado, é porque Deus ele trabalhou em 6 dias e descansou no sétimo. E é por isso que nós devemos também trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. E ao fazer isso, estaremos nos lembrando de Deus. Mas se nós, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, o verso 11, nós nos esquecemos de Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, aí vem as consequências, os problemas, que é o que aconteceu com o povo de Israel, se afastar dele. E não há vida, há morte como resultado disso. E aí, o contexto todo, eu recomendo a todos que leiam, não vou poder ler agora todos os versos, mas Deuteronômio 8, leia todo o capítulo. Vai falar que daí eles ficando fartos e enriquecendo, verso 14, você leve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, né? E pensa, eu fiz isso, né? O verso 17 lá, e diga no teu coração, a minha força e a minha fortaleza, e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Então, hoje nós vemos muitas pessoas assim, fui eu que conquistei, é o meu trabalho, que existe, que Deus, que é esse que vocês pensam, que vocês acreditam, ele não fez nada, se não fosse eu trabalhar, não teria vindo de graça as coisas na minha mão. E o fato é que nós precisamos trabalhar, devemos fazer a nossa parte. Deus disse, 6 dias trabalharás, mas Deus disse, um dia descanse e lembre de mim. E o mundo hoje está esquecendo desse um dia, esquecendo de Deus e não se lembrando de que é Ele que dá o fôlego, Ele que dá o sol, Ele que dá a vida, a chuva. E se não é a bênção de Deus, a gente empobrece, vem as catástrofes, as destruições, o inimigo tem espaço e rédea solta, e aí só vem miséria, caos, morte, destruição. E isso vai chegar, as riquezas elas fazem asas para si e voam. Por isso não devemos colocar nossa confiança nas riquezas, mas no Senhor. E olha o verso 18, Deuteronômio 8, 18, dá o conselho. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Essa é a verdade. Então, deixemos, né, as mentiras de Satanás e sigamos a palavra de Deus. Vejamos agora Deuteronômio 10, versos 12 a 13. Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então Deus quer o nosso bem, Deus quer que amemos a Ele, que andemos nos caminhos dEle, que sirvamos a Ele de todo o coração. É exatamente isso que está escrito aqui. É isso que Deus pede de nós. Esse é o temor do Senhor, envolve isso, não entra nada de medo aqui. Aqui não fala tenha medo,
faça as coisas porque Deus vai te castigar se você não fizer. Não, Deus quer que façamos o que é o melhor para nós e como resultado de um coração grato e que reconhece essas bênçãos de Deus. E agora em Deuteronômio 11, verso 22 primeiro, depois a gente lê alguns outros. Deuteronômio 11, 22. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus. Olha só, então a guarda dos mandamentos nos leva de fato a amar o nosso Deus. Andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. E esse vos achegardes, na verdade, é a mesma palavra. Esse se apegar a Deus é mais do que se achegar ou chegar perto. É a gente se grudar em Deus, agarrar, segurar Ele de verdade. E com uma intimidade, com uma proximidade semelhante à do casamento, porque lá em Gênesis capítulo 2, o verso 24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. É a mesma palavra, esse apegar-se à sua mulher, o que nós devemos nos apegar a Deus, aqui em Deuteronômio 11, 22. E agora vamos ver os versos 1, 8 e 13, também de Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, verso 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Veja só, amar e guardar as ordenanças, os estatutos e os mandamentos, os juízos, tudo isso, todos os dias da nossa vida. E o verso 8 agora. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes. Olha só o desejo de Deus, para que sejais fortes. E entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Esse é o desejo de Deus, tenhamos força. E o verso 13 agora. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, aí vem as bênçãos, as consequências. Deus vai dar chuva da vossa terra, a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia. Tanto a chuva que nós necessitamos para o alimento, Deus vai dar ao seu tempo. Quem aqui já trabalhou com plantação sabe que é uma chuva muito boa, mas no momento errado pode fazer toda a colheita se perder e ser destruída, mofar, estragar. E então temos que seguir a Deus de todo o coração e a consequência virá. E não somente isso, a chuva temporã e a serôdia eram símbolos também da parte espiritual do Espírito Santo, receber o Espírito Santo primeiramente e a continuação das bênçãos de Deus. Então, esse é o principal do que nós aprendemos hoje. Eu vou achar aqui mais uma coisa para mostrar como é que é no estudo, no aplicativo Blue Letter Bible. Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui Provérbios, capítulo 6. Na verdade, Deuteronômio. Como é que eu uso novamente? Vou mostrar aqui o aplicativo da Blue Letter Bible, BLB. Aí você vai no texto aqui em Provérbios. Ela está em inglês, mas aí as outras coisas que nós podemos usar em português. Para conferir os textos em português. Vamos ver aqui. Provérbios. Não, perdão. Vamos em Deuteronômio capítulo 11, o verso 22. Para mostrar como que nós podemos ter acesso a algo muito mais próximo do original. Então aqui eu cheguei em Deuteronômio 11, o verso 22, aqui em cima, Deuteronômio 11, 22, eu aperto em cima e vai ser o primeiro, interlinear. Aí vai no interlinear e vai trazer o texto em hebraico, eu não sei hebraico, mas eu vou aqui nas palavras que cada uma dessas significa. Então aqui ele diz o significado de cada uma delas. Em hebraico e a palavra em inglês. Aí ele vai dizendo, e aqui tem um númerozinho, que é o código dela.
Vou voltar aqui. 11:22, e analisando essas palavras. Então, diligentemente guardar os mandamentos que eu mando a vocês, para amar o Senhor, andar os caminhos e a se apegar, ali se diz a chegar a Deus. Essa palavra aqui em inglês é cleave, seria se apegar, é uma tradução um pouco melhor. O cleave é o H 1692. Eu aperto em cima do H 1692 e vai trazer aqui H 1692, a palavra no original. Se eu apertar aqui, ele vai dar a pronúncia. Como que é? Precisa ter internet para usar. Strong's H 1692. Davak. Davak. Ele dá a And the pronúncia. form just below that, Davek. Davek. Davek, é outra pronúncia. Davek. Ele vai dando a como se pronuncia essa palavra em hebraico, Davek, Davek. Aí eu vou seguindo para baixo e ele vai trazer aqui outras informações, outros meios de estudo. Aí o que mais interessa é aqui, é a referência, no caso, a concordância. Cada texto da Bíblia. Então, olha só, o texto da Bíblia aqui é em Gênesis 2:24, e vai falar ali, no caso, esse homem se unirá à sua mulher, e ele vai trazer aqui exatamente essa palavra cleave, que tem ali o H 1692, é a mesma palavra. Então, com esse aplicativo que eu consigo saber qual que é a palavra e se é a mesma ou se não é. Então, aí está mais uma vez demonstrado a utilidade desse aplicativo, e que aprender inglês é uma porta de entrada, inclusive, para compreender melhor a Bíblia no hebraico e no grego, por causa desse recurso da concordância Strong, e a Bíblia King James, que é muito boa, muito fiel. E eu recomendo a todos que, se quer aprender mais sobre a Bíblia, em vez de estudar hebraico e grego direto, estude inglês, que é mais fácil, bem mais fácil, e aí a partir do inglês você consegue ter um acesso muito maior. E depois, quem quiser, e Deus conduzir a esse caminho, pode aprender hebraico e grego também, é bom. Vamos então encerrar por aqui nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos permitiu aprender um pouco mais. Eu peço perdão pelos pecados, as faltas que cometemos contra Ti. Seja com cada um dos queridos que está ouvindo, que está participando do estudo, e que seja mais uma oportunidade de aprendermos da Tua palavra, de decidirmos seguir os Teus caminhos, guardarmos os Teus mandamentos. Peço que o Teu Espírito continue guiando agora os outros estudos sobre esse tópico, e venhamos assim a receber as Tuas bênçãos por amor e com gratidão, confiando na Tua misericórdia e no perdão dos nossos pecados. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo esteja guiando a cada um.